Deus abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo, a cada um que se inscreveu no canal. Deus possa continuar te abençoando. Estamos tendo uma série de lives ou vídeos falando sobre os anjos. Quando se fala a palavra anjo, logo se vem à mente alguém com asas, alguém que voa, um serafim, um querubim. Pois bem, esses são alguns dos anjos. A palavra anjo quer dizer um mensageiro ou enviado, né? Então tem anjos que são os mensageiros, que são os pregadores. Tem anjos que são Gabriel, Miguel, os arcanjos e serafins e assim por diante. E tem os anjos que são nossas teofanias, aquilo que foi criado lá na eternidade. Então, como nós falamos nos programas anteriores, falando sobre o início de tudo, que o próprio Deus, ele criou uma teofania para si, o Logos, o Elohim passou a ser o Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos que na live passada, em Gênesis 1:27, Deus cria o homem, primeiro o homem, ele cria ali uma teofania, ou seja, um espírito. E esses espíritos tiveram escolhas nos céus, como nós vimos na mensagem na live passada. Você que não acompanhou, volte à live passada e veja que Deus fez o primeiro homem, ele fez um espírito, ou seja, ele fez uma teofania. E essas teofanias tiveram a sua escolha na eternidade, de que lado iam ficar, de Miguel ou de Gabriel. Então hoje nós vamos estar falando sobre teofanias, a semente da predestinação. Então eu quero que você leia comigo Eclesiastes 3:11. A tradução King James diz que tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então ele pôs a eternidade no coração do homem para que o homem possa ter sede de voltar àquele lugar de onde ele esteve uma vez. Então nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto hoje, sobre a semente da predestinação. Nós vimos que Deus, por sua presciência, ele pôde ver de antemão quem seria e quem não seria. Mesmo na eternidade, quando ele não era Deus, era Elohim, o que existe de si próprio, ele sabia os que serviriam a ele e quem não serviriam. Após a queda teve no céu, esses anjos que ficaram lá de Miguel, ou seja, esses espíritos, os anjos e os espíritos, as teofanias, caíram. E essas teofanias vieram fazer habitação em nosso meio. Porque o primeiro homem Adão foi feito teofania, primeiro Gênesis 1:27. Ele foi feito um homem espírito, Deus é espírito. Então ele foi feito um homem espírito. E depois que foi formado, Gênesis 2:7, foi formado do pó da terra, porque a teofania não lavra o solo. Então só para nós recapitular, né? Pois bem, você se lembra quando você estava no mundo, que você era diferenciado de todo mundo que estava ao seu redor? As pessoas lhe diziam, você é diferente, tem algo em você que você é diferente. Comigo não foi diferente essa situação. Por onde eu passava, por onde eu trabalhava, no futebol, companhias, ou festas, ou bailes, as pessoas me diziam, você é um crente, você é diferente, tem algo em você que não coaduna com a nossa natureza. Isso nós chamamos, irmãos, de predestinação. O que é a predestinação? A predestinação não é que Deus escolheu você para ser um perdedor e outro para ser um ganhador, mas Deus previu por sua presciência quem chegaria e quem não chegaria. Então as pessoas viam em você que você era diferente. Eu tenho um relato de um pastor amigo meu que ele saía dos bailes chorando, com um profundo vazio em sua alma, sabendo que aquilo não era o lugar apropriado para si. Então Deus pôs dentro de nós uma semente chamada predestinação. Eu vou ler para vocês aqui, em Adoção, a manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 67, o Romano diz assim: quando um bebezinho sai de sua mãe como um nascimento normal, seu pequeno corpo simplesmente se torcendo e as pernas pulando e assim por diante. Desculpa a expressão, vocês moças, mas quando isso acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira.
e lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Então, quando o bebê está no ventre de sua mãe, ele é um monte de músculos que se movem, né? E assim que ele nasce, há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Ou seja, depois que ele nasce, leva umas palmadas do médico, ele chora, é o fôlego da vida que lhe é colocado dentro do seu ser. Ou seja, a natureza daquele corpo espiritual. Não é o corpo espiritual, não é a teofania, é a natureza daquela teofania vem e entra naquele corpo daquele bebê. Você vê que o Mombrana fala na mensagem que nós lemos que quando Adão foi criado ele não estava totalmente ali, parte do seu ser ainda era uma teofania. Foi pegada a natureza daquela teofania e colocada no barro. Então aqui o profeta diz: mas quando chega à terra, a primeira coisa respira, e lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Então quando você nasceu, Deus já sabia quem você era, porque isso veio da eternidade, você teve uma escolha no céu de que lado você ficaria, se é o lado de Miguel, que representa a palavra, representa Cristo, ou o lado de Lúcifer, que representa os anjos caídos, os espíritos caídos, os anjos e os espíritos também. Então, quando você nasceu, a natureza daquela teofania celestial foi colocada dentro desse corpo. E desde que você começou a dar os primeiros passos, você notou que você era diferente das outras pessoas. Que havia algo em seu ser interior que clamava por vida eterna. Por isso, irmãos, a questão da predestinação não é que Deus escolheu ser malvado, é que Deus viu de antemão. E quando você tomou a posição sua no céu, ao lado de Miguel, você ficou no céu, sua teofania permaneceu lá. Jó 37, verso 8, se não me engano ali, diz que onde estavas tu quando as estrelas da alva cantavam, alegremente cantavam. Estrelas são anjos. E os filhos de Deus jubilavam, quer dizer, você era um filho de Deus, você estava lá. E os anjos caídos, eles foram para as trevas. Então, a pessoa é no natural que ela é no espiritual. Mas hoje não é essa a questão. Estou falando de a influência que nós tivemos em nossas vidas, mesmo quando não conhecíamos a Cristo. Desde a nossa infância, as pessoas diziam que essa criança é diferente. Eu tenho um pastor amigo meu que ele disse que as pessoas diziam que ele era uma criança triste, porque ele estava deslocado. Ele nasceu num lar que sua mãe ela era da Umbanda, ou seja, ela era uma pessoa espírita, né? E o seu pai também era, e ele só que ele não se coadunava com aquilo ali, porque a sua natureza não era daquela área. Ele era uma daquelas teofanias que ficou ao lado de Miguel no céu. Ele recebeu a natureza daquela teofania. Então você pode ver que tem pessoas que elas clamam por vida eterna, porque elas têm uma representação nos céus, né? Então diz o Mombrana: pois quando esse corpo é trazido aqui, há um corpo espiritual pronto para ele. Aí você vai para 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, que diz que porque sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então já tem um corpo esperando quando esse corpo aqui tombar. E para você que não aceitou Jesus Cristo ainda, que vai assistir essa live, meu precioso irmão, saiba que se há um desejo em você de servir a Deus, de ter vida eterna, é porque você tem uma representação no céu. Agora você deve aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E disse Paulo, que é para nós cuidar, para nós estar achando estar vestido, fomos achados nus, ou seja, nascemos da forma errada aqui, temos que ter um novo nascimento, que é o selo na alma, para podermos voltar, ou seja, ter a vestimenta, essa alma não ficará nua, né? Então diz o Mourani, logo, quando esse corpo é trazido aqui, há um corpo espiritual pronto para ele. E logo isto, aleluia, e se esse tabernáculo terrestre da nossa visitação for dissolvido, há um esperando no além. Logo que saímos deste e entrarmos naquele. Um que não deseja um gole de água fria e assim por diante, né? E aquele corpo está esperando no além, é parte dele. Existem 3 deles. Existe o corpo terrenal, que é o corpo no que nós vivemos, de 22 elementos, 16, não sei o que a ciência fala muito sobre isso, né? Existe o corpo celestial, que é a sua teofania, a minha teofania,
e existe o corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos receber na ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão glorificados primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados, ou seja, seremos glorificados. É corpo glorificado, né? É uma fusão do corpo celestial com o corpo terrenal, formando o corpo glorificado, né? Você começa a sua vida bem aqui no altar. É aqui onde você começa a eternidade. Você começa a vida eterna bem aqui. Por que começa a vida eterna bem aqui? Porque ali você reconhece que você veio de uma maneira errada. Embora sendo um predestinado de Deus, você vê que você nasceu de uma maneira errada, você cometeu pecados, você cometeu coisas que te tirariam de volta o direito de voltar. Por isso Cristo veio e morreu em seu lugar, para que você pudesse voltar novamente. Então, é aqui onde se começa a eternidade. O irmão Branham falando sobre a pequena sombra, a sombra das sombras e assim por diante. Eu quero ler com você na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia. O irmão Branham diz assim: veja, nós viemos da eternidade. Nós éramos antes que houvesse o mundo. Eu vou ler, está bem na minha frente aqui, para nós ficar com a base bíblica, né? Provérbios 8:22, você pode ler na sua casa depois, se você tiver tempo, pode examinar. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E o profeta diz aqui: veja, nós viemos da eternidade. Nós éramos antes que houvesse o mundo, ou seja, nós estávamos nos pensamentos de Deus. E logo que Deus criou para si uma teofania chamada Logos, Ele criou as nossas teofanias e passamos a existir e adorá-lo, como disse o profeta, bilhões e bilhões de anos. Você sabia disso? Deus fez o homem em sua própria imagem. Gênesis 1:27, Deus fez o homem um espírito, ou seja, uma teofania, que era a condição que Deus estava como Logos. Onde estavas tu? Ele disse a Jó. Quando Jó pensou que tivesse sabedoria, disse: onde estavas tu? Quando eu fundava o mundo, antes que eu fundasse, quando os filhos de Deus cantavam juntos e as estrelas da alva rejubilavam. As estrelas da alva rejubilavam, aquelas estrelas brilhantes rejubilaram quando elas viram que um dia fariam habitação aqui na terra. Eu e você estávamos lá rejubilando e sabendo um dia nós vamos descer para a terra para manifestar a natureza de Cristo que está em nós. Nós vamos descer para a terra para nós tomar parte ao lado da palavra na terra. Por isso você aceita a Cristo aqui na terra. Não somente você é um crente de igreja, você é um cristão, porque você recebe a natureza de Cristo. E o rei Melquisedeque veria na justiça de Deus e daria sua vida para nos redimir a Deus de volta novamente. E agora estrelas brilhantes e brilhantes para sempre. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Faz-me saber onde eles estão ligados nisto. Diz-me sobre o que estão fundadas. Cinge teus lombos e eu quero falar contigo como homem. E Jó prostrou sobre o seu rosto como morto. Ele não pôde suportar isto. Deus estava ali. Aí está. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Jó estava passando por um momento difícil em sua vida. Seus amigos estavam contra ele. A sua congregação estava contra ele. Os diáconos da igreja vieram para acusá-lo. E Deus disse: Jó, eu só quero fazer uma pergunta para você. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus estava reanimando Jó, dizendo: o que está passando aqui, Jó, agora é temporário, isso que vai passar. Você estava na eternidade e você está voltando para lá. Então tudo que você passar aqui na terra, de lutas, de aflições, não se compara da glória que há de se manifestar quando nós voltarmos para casa. Deus nos abençoe, né? Este glorioso evangelho foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, atravessou as eras, está aqui hoje à noite, vindicado por Deus, tem abrangido o mundo e tentar apagá-lo, mas não consegue apagar o evangelho porque ele é o próprio Deus, né? Então, estamos falando sobre a semente da predestinação, anjos, ou seja, teofanias, espíritos, a semente da predestinação. O Mombrana fala a mensagem Comunhão, pregado em 1965. Essa foi a última mensagem que ele pregou, se não me falha a memória. E ele diz assim no parágrafo 45 em diante:
eu estava dizendo isto, falando a mim mesmo, como você fosse dizer, William Branham, bem, 40 anos passado, William Branham, este é o mesmo esta noite. E alguém lá atrás diria, ele era baixo e ordinário. Vem, porque eu nasci de Charles e Ella Branham, e em suas naturezas eu era um pecador. Eu vim para o mundo um mentiroso, e todos os hábitos do mundo caíram direto em mim. Mesmo tendo uma representação no céu, mesmo sendo um predestinado para voltar à vida eterna, nascemos de uma forma errada. O meu grande diz, eu recebi a natureza do meu pai e da minha mãe. Mas embaixo, lá dentro, também havia outra natureza. Vem, predestinada, estava lá por Deus nesse mesmo corpo. Vem, duas naturezas ali dentro. Então eu quero ler novamente, eu acabei de ler, agora há pouco, falando sobre que quando nascemos, aquela natureza, a natureza daquela teofania vem sobre nós. Eu quero achar rapidamente aqui. Que diz que quando esse corpo nasce, quando essa criança vem aqui, assim que ele respira o primeiro fôlego de vida, vem a natureza daquela teofania para dentro de nós, né? Eu não consegui encontrar aqui ainda, mas eu vou... Bem, eu li antes, pode lembrar. O Morano diz assim, quando esse neném nasce, ele é um monte de músculos se retorcendo. Assim que ele nasce, a natureza dessa teofania... Eu tenho que achar aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos achar aqui. Que Deus possa te abençoar grandemente. Sim, achei, irmãos. Achei, ó. Quando o bebezinho sai de sua mãe, como um nascimento normal, seu pequeno corpo simplesmente se torcendo e as pernas pulando e assim por diante. Desculpa a expressão, vocês moças, mas quando isso acontece é a contração dos músculos da vida. Contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira. E lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Então recebe a natureza do corpo espiritual que está lá, está nos céus, que está na sexta dimensão, ou recebe-se a natureza dos que estão na quinta dimensão. Então o profeta diz, havia outra natureza, ou seja, ele por fora ele tinha a natureza do Charles e da Ella Branham, seus pais. Ele fala assim, mas lá embaixo, dentro também havia outra natureza, vem predestinada, estava lá por Deus, neste mesmo corpo, duas naturezas. Então, hoje nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas a nossa carne ainda tem tendências para a terra, porque não recebemos a adoção plena, ou seja, a adoção desse corpo. Quando nós tivermos a adoção do corpo, então nós seremos plenamente adotados, recebemos a adoção na alma e não do corpo. Então, bem, eu somente cuidei por uma. Enquanto ela crescia, eu fui como um bebê. Falando como criança, né? Primeira coisa, você sabe, eu vinha ser um mentiroso, vinha ser tudo, mais que um pecador, porque eu cresci daquela maneira. Mas lá dentro, embaixo, estava um pequeno ponto de vida o tempo todo. O tempo todo, dentro de William Branham, havia um ponto de vida. A natureza daquele corpo celestial estava nesse corpo de carne agora, porque ele tinha uma representação nos céus e algo dizia que ele não era dali. Eu costumava me lembrar quando rapazinho, eu espero não estar segurando-os por muito tempo, sentado lá fora no barranco do riacho, e eu sentava lá e olhava em volta à noite. Papai e mamãe, eles se têm ido agora para o seu descanso. E em seus dias eles eram pecadores, não havia nenhum cristianismo em nossos lares de forma alguma. E ó meu Deus, bebedeiras, festas e comportamento duvidoso. Isto me deixava doente. O que eu falei? Você estava lá num bar, num baile, vivendo uma vida dissoluta, só que aquilo te fazia mal. Os outros companheiros de baile, de festa, eles ficavam alegres, entravam no espírito daquilo, aquilo lhes satisfazia. No entanto, em você havia uma profunda lacuna, um profundo desejo de algo mais, aquilo não te satisfazia. Diz o profeta, então isso me deixava doente. Eu pegava minha lanterna e meu cachorro e ia para o mato para ficar a noite toda. No inverno eu caçava até terminar a festa. Talvez ao raiar do dia pela manhã vinha para casa. Se não tivesse terminado, eu deitava na parte de cima do barracão e dormia esperando ao raiar do dia. O profeta saía, mesmo sendo um ímpio, não era convertido na época,
começava aquelas festas na sua casa, seu pai e sua mãe não eram conversos, eram inconversos. Ele pegava seu cachorro e sua lanterna e ia para o mato para não ficar naquele ambiente. Veja bem, o ambiente que você vive, que você cria, é o que está dentro de você. E o que está dentro de você é o que você tem do outro lado. Se a pessoa, ela não gosta de adorar a Deus aqui, ela não gosta de ir aos cultos, é porque ela nunca teve uma representação nos céus e nunca terá. Você entende isso? E ele saía, mesmo não sendo um cristão, ele saía porque aquilo não lhe alimentava, aquilo fazia mal para ele. Eu quero falar para frente sobre as influências das nossas teofanias. Eu quero colocar num quadro da sexta e da quinta dimensão as influências, né? Mas fica para outra live então, né? Então eu tenho pensado como que aqueles tempos estando lá fora no verão, pegava as varas, fazia uma pequena proteção se chovesse, deitado lá, e tinha as varas atoladas na água, pescando. Meu velho cachorro lá deitado, eu dizia, olha aqui, você sabe, no inverno passado eu acampei bem aqui uma noite e formei um fogo bem aqui quando eu estava esperando pelo meu cachorro aqui na árvore. Eu fiz um fogo aqui. Estava congelando 5 polegadas de profundidade no chão. Mas pequena flor, de onde você veio? De onde você veio, flor? Você vê que se você tem uma predestinação, você tem a natureza daquela teofania que ficou ao lado de Miguel. Não importa quanta escuridão você passe, quanta luta, quanto trabalho, um dia você vai se manifestar. É como o lírio, o lírio do banhado da água, né? Ele nasce debaixo daquele charco de lodo. É podridão, é tronco, é bichos mortos e tudo. E ele não é uma escuridão total. Mas tem a sementinha lá que sabe que lá em cima está o sol. E essa semente, ela quando ela recebe talvez um mínimo de raio de sol sobre ela, ela vai desviando cada obstáculo de pedras, de troncos e raízes, e ela chega lá em cima e se forma uma grande flor. Porque isso, ela está predestinada para isso, né? Então diz assim, mas pequena flor, de onde você veio? De onde você veio? A quem veio aqui te plantou? E de qual estufa te trouxeram? Ou por falar nisso, de onde você veio? Vem, aquela pequena flor, eu dizia, ora, estava congelado e tudo, e eu formei um fogo aqui em cima. Ao lado do elemento congelado havia um elemento aquecedor colocado aqui sobre uma grande e velha tora onde eu queimava. E ainda assim, você está aqui, você está viva, de onde você veio? A semente estava lá embaixo, congelada. Tinha 5 polegadas de gelo. Então o profeta veio e fez um fogo, e aquele fogo derreteu aquele gelo. E aquele calor atingiu aquela semente que tinha o germe de vida dentro dela, e ela brotou. Assim como eu e você estávamos congelados, éramos por natureza inimigos de Deus. Mas o calor do sol da justiça, que é a palavra de Deus, que é essa mensagem, bateu em sua alma e você brotou, saiu para a vida. O que foi isto? Havia outro William Branham. Vem um pontinho de vida eterna lá no fundo, do gene de Deus, a palavra de Deus que estava colocada lá dentro. Havia um pontinho de vida eterna. Você estava lá no mundo, vivendo de qualquer maneira, ou até mesmo dentro de uma igreja, mas você via que aquilo não estava certo, que aquilo era um credo. Nós vemos que Satanás tentou fazer um credo. E o Lombana fala na mensagem das infalíveis realidades dos Deus vivos que aqueles anjos que não caíram, ou seja, nossas teofanias, não se satisfazem com credos. Por isso que você não pode ficar dentro de uma denominação, porque você tinha algo mais dentro de você. Naquela denominação era um homem, uma criatura do tempo que estava pregando. E você era da eternidade. Como pode uma criatura do tempo preparar alguém que é uma criatura da eternidade? Não há como. Então você veio, quando você viu essa mensagem, viu falando sobre os selos, a semente da serpente, casamento e divórcio, predestinação, adoção, você disse, é isso que eu esperava, é isso que eu procurava. Além do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia com lava-pés, isso casou com sua alma, porque a natureza que está dentro de você é aquela natureza daquela teofania que está nos céus. Nós vamos ver para frente que mulheres adúlteras tinham representação de teofanias lá no céu. Suas teofanias estão no céu.
E sacerdotes, homens que eram para ser homens santos, tinham naturezas caídas, suas teofanias estavam no inferno. Então eu olhei para as árvores e pensei: folha, eu vi você cair o ano passado e como você está de volta aqui outra vez? Como pode você, irmãos, ver que uma árvore no inverno ela cai todas as suas folhas? Aqui no sul, a grande parte das árvores cai as folhas e ela está ali, parece que morreu, mas no próximo verão ela brota novamente. É porque tem uma seiva correndo dentro dela. Ela se recolhe a vida para a terra, para no verão ela sair. Assim somos nós. Quando morremos, nós não morremos totalmente. Nós descemos a terra para vir no verão, na ressurreição. Então eu disse assim: de onde você veio? O que trouxe você aqui? Vem, era isto, aquela vida eterna operando no corpo. Agora, então, um dia, enquanto eu andava, aquela voz falando: jamais fume, beba e assim por diante. E as pessoas jovens, todos ficaram velhos. Vem, havia algo movendo-se. Mas ainda assim, uma vez eu olhei para cima e eu disse: eu não sou filho de Charles e Ella Branham. Os nossos pais foram os que fizeram nós se manifestar aqui. Você tinha que vir ao mundo para manifestar a natureza daquela teofania. Nossos pais foram responsáveis de nos colocar na carne, porque os filhos não eram para vir pelas vias humanas, pelas vias do homem e da mulher, mas sim pelo poder da palavra falada. Como Adão e Eva caíram, nós viemos todos caídos já. Eu não sou filho de Charles e Ella Branham. Há algo clamando, como minha pequena águia. Eu não sou uma galinha. Você vê que aquele fazendeiro tinha uma ninhada de galinha para chocar e faltava 2 ovos. Geralmente é colocado uma dúzia, né, para chocar. Tinha 10 de galinha, tinha 11 de galinha, faltava 1 para completar a ninhada. Geralmente põe-se 12 ovos para chocar. Eu sou um homem que fui criado no sítio, então eu sei disso aí, né? E aquele fazendeiro achou um ovo de água e colocou embaixo daquela galinha. E a galinha chocou porque é a atmosfera que faz chocar. Se um cachorro deitasse em cima, ele chocaria do mesmo jeito. É a atmosfera, né? O calor. E quando essa águiazinha nasceu, ela via que os pintinhos comiam as minhoquinhas, os vermes, as coisas da terra aqui. E a velha mãe galinha, có, só que aquela linguagem não lhe satisfazia. Porém, um dia a velha mãe águia passou e gritou: o que você está fazendo aí? Deu um pio, né? Deu um assovio, e ele entendeu que não era dali. Ou seja, você nasceu com inclinações terrenas, mas havia algo dentro de você que dizia: isso aqui não é meu não, esses bailes, essas festas, essas bebidas, drogas, maquiagem, tudo aí por diante, isso não é meu. A sua natureza era de cima. Então quando você viu a palavra de Deus, você diz: é para lá que eu vou. Algo em cima, além, em algum lugar, o grande Jeová, seja lá quem tu fores, abra caminho, eu quero ir para casa. Há algo em mim chamando. Havia algo dentro de você chamando: eu quero voltar ao lar. Então eu nasci de novo. Por que tem que nascer de novo? Porque disse Jesus para Nicodemos: necessário nascer de novo. Porque nascemos da forma errada. Nascemos já com o pecado original, o pecado raiz. Então você tem que nascer de novo para essa alma ser revestida. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, para que nós possamos estar encerrando essa live. E a próxima live eu quero estar falando sobre as influências das teofanias sobre as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, para nós lermos aqui. Então diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, é nosso corpo aqui, né, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestida a nossa habitação, que é dos céus. Não é que é uma casa com telhado, com janelas, com portas, não. É uma casa celestial, é uma casa que você vai morar quando você morrer. Essa natureza que está dentro de você, chamada alma, vai entrar naquela teofania, ou vice-versa. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus. Por que nós temos nascido de novo? Por que o profeta diz, então, eu nasci de novo? Porque sem a vestimenta do Espírito Santo, você é uma alma nua. Você não tem vestimenta. Então o Espírito Santo é que nos dá a vestimenta para voltarmos para os céus. Quem não tem o Espírito Santo, ele é uma alma nua. Ele não pode ir à presença de Deus. Porque também nós que estamos nesse tabernáculo gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos,
para que o mortal seja absorvido pela vida. Você vê na mensagem coisas que hão de ser, que esse corpo está gemendo, nós adoecemos, nós sentimos a angústia, nós estamos em dores de parto para entrar num novo corpo, para sermos concebidos num novo corpo, que será um corpo celestial ou um corpo glorificado para aqueles que serão ressuscitados. Que Deus abençoe. Aquela pequena vida estava colocada lá, a vida da água foi derramada sobre ela, então ela começou a crescer. Agora aquela velha vida foi perdoada, colocada no mar de esquecimento de Deus, para jamais ser lembrado contra mim. Nunca mais vem. Agora nós nos colocamos justificados como se nunca tivéssemos pecados na presença de Deus. Então Deus apaga todas as iniquidades suas e lança no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrada contra você. Então nós vemos que o profeta fala que Jesus Cristo não veio fazer uma aventura. Ele tinha um livro, que era o livro da redenção. Se ninguém abrisse aqueles selos, nós estaríamos perdidos. Mas o Cordeiro veio e abriu, e naquele livro havia nomes que teriam que ser redimidos. Redimido quer dizer ser trazido de volta ao estado original. Então o profeta fala a mensagem predestinada à sua vontade, a adoção, né? Ele fala assim, ó. O que é o Espírito Santo? Então eu lerei o restante disso rapidamente, se vocês aguentarem comigo mais um pouco. Onde estavam outra noite, irmão Mike? Falando com o irmão sobre o que é o Espírito Santo. Agora você anda nisso, então você tem vida eterna, quando você recebe o Espírito Santo. Agora o que acontece é o penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. Se nós tivéssemos tempo, iríamos ler que ele nos deu o penhor, quer dizer, a garantia de que ele voltará a nos buscar. Ele deu assim uma certeza. Sabe o que é a garantia? É como o bom samaritano que levou aquele homem à hospedaria e ministrou azeite e vinho antes de chegar na hospedaria, e ele deu para o hospedeiro o dinheiro e diz, ó, cuida dele. Quando voltar o restante eu pagarei. Quer dizer, ele deu o penhor, a garantia de que ele voltaria. Assim Deus nos dá o Espírito Santo como garantia de que você vai ser levado aos céus, você vai ser revestido daquela sua teofania celestial. O que é uma entrada em dinheiro, em qualquer coisa? Se eu venho para comprar um carro, eu digo, quanto custa aquele carro? Você diz, esse carro, irmão Brana, te custa $3.000. Qual é a entrada para segurá-los? Bem, eu deixarei levá-lo por $500. A entrada da prestação do carro é a garantia. É uma entrada. Então Deus nos deu a entrada. Ele nos deu o penhor, deu o seu Espírito Santo, garantindo, vestindo a nossa alma, dizendo, você agora tem as vestes para poder entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Porque Jesus disse, quando ele fez aquele pai de família, fez aquela festa, que entrou ali aquele sujeito que não estava vestido com vestes nupciais, ou seja, ele era uma alma nua, ele tinha sua própria vestimenta mundana, e ele foi lançado nas trevas exteriores. Está certo? Então aqui está os $500, e eu trarei o restante disso logo que eu puder. Você pode segurar o carro. Eu te dou $500. Este é o penhor, está certo? Agora segure isso. Este é o penhor, a entrada para segurá-lo. Depois de serem selados pelo Espírito Santo da promessa, depois de serem selados, Efésios 4:30, né? O que é o selo da promessa do Espírito Santo prometido, o qual é o penhor da nossa herança, a redenção da possessão. O que é isto? É a entrada para segurá-lo. E ó, irmão, se essa é a entrada para segurá-lo, como será isto quando todos nós chegarmos lá? Como seguirá isto? Se isto que regozijamos agora e ficamos tão alegres, tenho visto homens de 90 anos de idade simplesmente subindo e saltando. O irmão Brana fala daquele homem, que era um pregador jovem, e aquele homem ancião foi pregar, e ele olhou e disse, olha, não tem mais nenhum pregador jovem para colocar esse ancião. E quando o Espírito caiu sobre aquele ancião, ele bateu o calcanhar no outro e disse, vocês não têm espaço suficiente para mim aqui. Então, se isso faz o penhor com que você tem hoje, faz você regozijar, faz com que você seja curado, você recebe cura com o penhor que você tem, você regozija, você passa pelas lutas com o penhor que você tem, ou seja, o Espírito Santo. Você sabia que sobre Cristo havia a totalidade do Espírito Santo? Havia a totalidade de Deus, mas sobre eu e você há uma pequena parte. Imagina com essa pequena parte o que você faz. Imagina quando você tiver a totalidade. Hoje somos uma sombra das sombras. Imagina quando chegarmos a ser a luz. Quão glorioso será. Que Deus os abençoe, que isso possa ter te ajudado, edificado. E a próxima eu quero fazer
presencialmente, online, ao vivo, com o quadro. Eu quero mostrar as influências das nossas teofanias. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Você que não é inscrito, se inscreve, deixe seu like e ative as notificações. Quando eu lançar algum novo vídeo, você vai receber a notificação que o canal lançou algum novo vídeo. Lembrando que na segunda-feira nós temos a live ao vivo. Nessa segunda vamos estar com a live ao vivo, falando sobre depressão, traumas do passado. Então, assuntos diversos eu procuro trazer aqui para nós termos como dizer assim, um blend, né? Uma mistura de tudo, de palavras evangelísticas, de ensinamentos, de tudo um pouco para que possa ajudar, suprir as nossas necessidades. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe grandemente, esse é o desejo do meu coração. Compartilhe com mais alguém esta bênção.